olha que eu assisti o jogo da Premier League, assisti o Campeonato Alemão. Foi o jogo que eu mais me diverti, que eu mais gostei de assistir, mano. Que foi o Bavi. Você estava mais preocupado em ouvir a torcida do que ouvir o jogo, eu sei disso. Pode ser também. Não é muita mentira sua, né? Que eu fiquei esperando o Chama Samu a todo momento. O Brasil inteiro hoje espera o Chama Samu, cara. É impressionante. Mas, bom, 3-2 para a equipe do Vitória, de virada no final do jogo ali, depois do Bahia ter aberto 2-0 jogando lá no Barradão, mas conseguiu a virada. Cara, e fez, só uma dúvida. Frente em casa, só uma dúvida rapidinho. Que espaço grande é aquele ali no lado do campo? Porque o Barradão, ele tá em obra o Barradão? Então, é meio estranho o Barradão, né? Primeiro que ele tem árvores e morros em volta, né? Já é uma coisa estranha quando a câmera abriu. E um lado não tem torcida, pelo que eu entendi. Não tem a arquibancada. Esquisito, né, mano? Fica até feio pra imagem. Parece um campo de pelada, velho. É estranho mesmo. Quando mostra de cima assim, é meio estranho mesmo. Eu nunca tinha percebido o Barradão dessa forma. Na minha cabeça, o Barradão era todo fechado. Eu também achava que era. Por isso eu tô estranhando. Só quando eles mostraram, eu também teve essa impressão. Falei, mas tudo bem, né? Quem sou eu para discutir com isso? Bom, fala para mim, Jota, aproveitar que você já falou que você viu desse jogo, Bavi, 3-2 vitória. Cara, o meu destaque para esse jogo vou te falar que a fala do Rogério Ceni pós-jogo me deu uma assustada. Cara, ele dizer que o time dele, ele não tem peça para sustentar o modelo. Foi mais ou menos isso que ele disse, não foi com essas palavras, mas foi mais ou menos. Ele disse que não tem peça para sustentar o que ele quer jogar 90 minutos. Então, cara, isso me perguntou, tipo assim, então o Bahia vai sofrer esse tipo de jogo todo? Tipo assim, toda a partida do Bahia vai ser sofrimento? O adversário que ele enfrentou, o Vitória, tem isso, por acaso? Então, assim, cara, ele tem que explicar por que ele não arruma o modelo. E, assim, é tipo como se fosse uma crítica para a diretoria. Porque parece que vazou essa semana, o Everton Ribeiro é o terceiro maior salário do país, pô. O Bahia tem grana, velho. Então, assim, ficou um clima meio estranho, não entendi muito a declaração do Rogério, quer dizer, não é que não gostei, achei que pode pegar mal, tanto para o elenco como para a diretoria. Pô, os caras estão gastando um dinheirão, fizeram contratações boas lá. E o cara falar que não tem elenco para sustentar o que ele pensa de futebol 90 minutos... Então, assim, eu acho que ele se expressou mal, né? Se expressou mal. Pode ser. Quem tá lá, tipo assim, o cara que tá no elenco fala assim, pô, que eu sou reserva, o cara não conta comigo, tal. E a diretoria olha e fala assim, pô, tô gastando, sei lá, tantos milhões aqui no Everton Ribeiro de salário, o cara falar que ainda tá faltando jogador. Então, tipo assim, cara, injustificável. Deve ter uma diferença de 3 ou 4 vezes a folha de um time pro outro. O Vitória deve estar entre os menores, se não for o menor orçamento da Série A, deve estar entre os menores, com certeza. O Vitória até teve um investimento grande lá da Fatal Model por conta da... Sim, mas não arena, chega nem mais, perto. assim, não, é longe disso, mas melhorou o investimento do Vitória, por exemplo, que estava em relação à Série B. Sim. Eu acho que tem investimento maior que do Criciúma, do que o Juventude, deve ser do que do Cuiabá. Será que é maior do que o do Cuiabá? Pelo investimento que teve pelas contratações, acredito que sim. E, cara, tem sido um jogo muito bacana o Bavi. Né? Já tiveram 2 ou 3 esse ano, tem sido muito bacana os jogos. E essas declarações, acho que o meu destaque foi isso, cara. Mais do que o jogo, mais do que a bola jogada, eu fiquei muito espantado com a declaração do Rogério. Cara, não gostei, achei muito esquisito o que ele falou, velho. Boa. Diegão, e aí? 2-0, Bahia toma virada. Vitória, claro que a gente vai falar tecnicamente, mas a vontade do Vitória, eu acho que conseguiu sobressair nesse jogo e fez ele chegar à virada. Queria que você falasse um pouco disso. Cara, assim, na verdade, no primeiro tempo, o Marcos Felipe fez uma grande lambança e o Vitória não abriu o placar. Nossa, o Alejandro por uma situação absurda. O Alejandro, para mim, acho que não volta... Vai pro banco no próximo jogo, cara. Não, e o reserva dele, ele tem... É porque o Luiz Adriano, se não me engano, tá machucado, mas o reserva dele tem o Léo Gamalho também, né? E o Léo Gamalha. Mas aí, né? E, cara, é aquela questão. Eu acho que o Luiz Adriano e o Léo Gamalho teriam feito aquele gol. Verdade. Assim, cara, o Vitória teve a chance, numa final, jogando em casa, contra o seu maior rival, você não pode perder um gol daquele. Então, esse é um ponto... Mas não fez falta, vamos dizer assim, né? Porque o Bahia conseguiu fazer 2-0, inclusive que início de ano do Tassiano. O
Tassiano que não era, quando a gente fazia lá a escalação do potencial time do Bahia, né, com as contratações, acho que pouca gente colocava o Tassiano como titular. Que ele é um jogador que pode ser volante, pode ser meia, pode ser ponta, pode ser atacante, e tá sempre lá e fez mais um gol. E a torcida do Bahia, inclusive, gosta bastante dele. Também continua jogando bola, hein? Esse é bom. Esse é muito bom. Na verdade, o Bahia, o Rogério, ele rodou muito o elenco nesse início de ano. E esse foi um dos poucos jogos que ele jogou com esse meio de campo que a gente acredita que é o ideal. Que é Jean Lucas, Caio Alexandre, o Cauli e o Everton Ribeiro. Exato. Esse foi um dos poucos jogos no ano em que ele deu minutos para esse meio de campo completo. Mas, de novo, aí acontece, por mais que a fala dele seja forte, de fato o Bahia tem uma queda no segundo tempo. Mas aí, quem tem o reserva para o Everton Ribeiro no país, pô? Eu quis dizer eu senti uma queda física. Mesmo com as substituições. Isso com certeza. Então, assim, e o Vitória, cara, em vez de ter uma queda, o Vitória parece que ligou, foi um turbo no segundo tempo. O Vitória jogou, não só pelos gols, mas o Vitória correu muito mais no segundo tempo e mereceu a virada, cara. Então, assim, dito isso, acho que a final ainda está em aberto. Tá. Acho que o Bahia tem totais condições de reverter isso no segundo jogo. Mas é aquela questão, se o Vitória jogar com a mesma vontade que jogou e o Bahia jogar com a mesma vontade que jogou, o Vitória vai acabar sendo campeão. Só uma pergunta de leigo mesmo. Tem algum critério no baiano? Ou tipo, 1-0 Bahia é pênalti? Eu não faço ideia, mano. Cara, pode agora. Porque cada campeonato tem a sua regra, né? Mas até onde eu sei, a questão da melhor campanha é só para decidir, em casa. Até onde eu sei, mas eu vou te confirmar aqui agora. Primeiro, uma coisa que eu sei, Bahia e Vitória tiveram a campanha praticamente iguais durante o Campeonato Baiano. A diferença foi que o Bahia levou vantagem no saldo de gols. E por isso que ele acabou contando com uma campanha melhor. Mas eu vou confirmar essa questão para você, se ele tem algum tipo de vantagem, que eu acho que não tem, cara. Eu acho que é só decidir em casa. E o Bahia, como teve a melhor campanha, acabou por decidir em casa. Cara, eu não tô com isso aqui. Então, se você puder pesquisar, enquanto eu vou tocando o baile... Pode deixar que eu vou dar uma olhada aqui. Porque o que acontece? O que eu queria falar, principalmente, a gente falou muito do Bahia, mas eu acho que esse time do Vitória, primeiro a gente vai ter que valorizar o trabalho, principalmente do Léo Condé, que tem feito nesse time do Vitória, nesse início de temporada, um trabalho ok, não se classificou na Copa do Nordeste, mas botou o Baiano com prioridade, chegou à final. Nos jogos que fez contra o Bahia, nos jogos até de maior apelo, contra o Fortaleza foi bem e tal, o time do Vitória tem se imposto em jogos assim, e a gente sabe que não vai ser fácil na Série A. Ele briga, o Vitória entra na Série A brigando para se manter, não tem outra discussão. Claro que ele pode, no decorrer do campeonato, melhorar ou não. E o Vitória tem algumas opções. A gente pode questionar o Luan se ele vai jogar bola ou não, mas é uma opção. A gente tem o Luan volante, que veio de São Paulo, a gente comentou do Luiz Adriano, tem o Jean Mota, que ainda não jogou. Então, assim, o Vitória, pelo menos, se mostra um time organizado em muitos momentos. Até durante o jogo, o Vitória, para mim, ele teve muito mais a bola que o Bahia na maioria dos momentos. O Bahia, ele até certa facilidade de chegar aos gols, mas parece que o Bahia faltou, de fato, correr o tempo inteiro, botar um pouco até mais seriedade, na minha opinião, no jogo. E falando, no caso da questão do que o Rogério Ceni comentou, que eu acho que é importante, uma coisa que ele de fato tem que argumentar e questionar é a questão da lateral esquerda. Hoje ele não tem um lateral esquerdo para ser, ele improvisa o Rezende, que é um volante na lateral, e às vezes bota o Luciano Juba, que é um atacante na lateral esquerda. Então, de fato... O Luciano Juba, ele começou como lateral e foi avançando, né? No esporte ele se destaca como atacante. Como se destacou como ponta. Exato. E assim, ele, no meio do ano, o Iago, ex-Inter, que estava no Augsburg da Alemanha, ele já está acertado para trazer, mas ainda não chega, então sofre nessa lateral esquerda o Bahia nesse primeiro momento. Fala aí, Jota. Não, só para acertar a informação, 1-0 é pênalti. Isso, 2 gols, eu estava olhando isso também, 2 gols de vantagem. Não tem vantagem. Não tem vantagem. Então, empate da Vitória, um triunfo de 1-0 pelo amor da pênalti. 1-0 do Bahia, da pênalti, triunfo por 2 gols do Bahia, é título do Bahia. Já fizemos um vídeo falando sobre isso, falar que o Bahia venceu, o Bahia triunfou, pelo amor de Deus. Não vamos arrumar esse problema.
Boa, boa.